E agradeço ao meu primo, a paixão. Eu estava aqui pensando comigo mesmo e me veio uma pergunta na mente. Você se acha incapaz? Então eu vou te contar só um pouquinho da minha história. Um breve relato da minha ainda pequena experiência como praticante iniciante de Jiu-Jitsu. Para você pode até ser que pareça pouco, mas eu sei o quanto me custou chegar até aqui. Muitos perguntam como eu cheguei no Jiu-Jitsu aos 45 anos de idade, com vários problemas de saúde. E, na verdade, sempre sofri também com um complexo de inferioridade, descrédito de algumas pessoas, tempo reduzido e vários compromissos para dar conta. É uma longa história. Porém, minha vida sempre consistiu em encarar desafios. Inclusive, um dos meus principais lemas é: quem não está preparado para enfrentar desafios, não está preparado para viver. Só que quando adotei esse lema de encarar desafios, eu não imaginava que Deus colocaria em meu caminho alguém tão doido a ponto de ser capaz de acreditar em mim mais do que eu mesmo. Foi aí que o Mestre G, meu primo, irmão em todos os sentidos, me apresentou o tatame, um lugar que eu apenas tinha ido algumas vezes para acompanhar o Gabriel. O Gabrielzinho, que inclusive é meu parceiro fiel de todos os treinos e também foi graduado junto comigo, faixa amarela. Bom, confesso que vontade eu até tinha, mas só de ver o pessoal caindo e rolando no chão já sentia dor nas costas. O medo era grande, mas sempre fui um medroso teimoso e com o juízo meio desregulado também. Então lembrei do meu lema: se não estiver preparado para enfrentar desafios, eu não estou preparado para viver, certo? Mas o meu medo, ou o que tinha sobrado do meu juízo, sempre me lembrava das minhas limitações. Problemas de respiração que me fazem cansar rapidamente, consequência de uma tuberculose que deixou sequelas, e uma certa dificuldade na perna esquerda por conta de uma trombose ainda em tratamento. Estes foram os principais adversários que eu precisei enfrentar logo de início. Mas aí eu lembrei, eu pedalo 30, 40, 60 e já fiz até 102 quilômetros num dia somente pelo simples prazer de pedalar. Então o que me impede de tentar um esporte mais radical? Então, novamente, lá vem minha mente tentando finalizar esse meu novo objetivo com mais pensamentos limitantes. Inúmeros traumas do passado sopravam nos meus ouvidos que eu seria incapaz de praticar esportes, principalmente se tratando de uma arte marcial, pois também tenho problema de coluna, dores no corpo, dificuldade para ganhar peso e muito bloqueio psicológico, pois tive uma infância e uma adolescência marcadas por frases do tipo: você é um bobão, você é atrasado, você não é esperto igual fulano, você não sabe nem falar, é quietão demais. Olha, parece bobeira, mas esse tipo de agressão verbal, na maioria das vezes praticado dentro de casa, em forma de brincadeira, ou até pelos próprios parentes, marcam a vida de uma pessoa e a atrapalham muito no futuro, gerando sim um complexo de inferioridade. E diante dessas e outras situações, minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama e tudo isso foi mexendo com a minha mente. Isso sem contar várias outras dificuldades que passei, as quais me fizeram chegar por alguns momentos num certo estado depressivo que me fazia, por várias vezes, não ter vontade nem de sair da cama. Nesse ponto foi fundamental o apoio do mestre, que às vezes até ia me buscar em casa e me incentivava a valorizar as coisas boas da vida e não os problemas. Peraí, mas você, sendo pastor, teve esse tipo de problema? Sim, é que nós somos seres humanos iguais a todo mundo, sabia? Enfim, tudo isso fui superando.
Mas agora vem a questão do descrédito das pessoas, não simplesmente por algumas delas não acreditarem que eu sou capaz, mas sim principalmente por eu mesmo acreditar que deveria me preocupar com o que elas pensam. Isso principalmente no que se refere a ministério, afinal, eu sou um pastor, né? Senti algumas pessoas, muito santas por sinal, se afastarem de mim. Isso foi ruim? Não, isso foi ótimo, pois é quando você faz algumas mudanças que contrariam princípios criados por mentes pequenas, religiosidade que nada tem a ver com espiritualidade, é que você começa a entender a liberdade que Deus te deu e às vezes você tem medo de aproveitar, preocupado com o que os outros vão achar disso. E com tudo isso eu ainda tenho uma certa dificuldade de memória, um nervosismo gerado pelo medo de errar, e é aí que eu erro mesmo, dá um branco na hora. E por essa razão eu demoro um pouco para aprender algumas posições ou golpes mais complexos, principalmente quando me sinto pressionado. Não foram poucos os momentos em que questionei se isso era mesmo para mim, mas ainda assim nem pensava em desistir. De fato, houve dias em que o cansaço excessivo, principalmente pelo fato de trabalhar à noite, me venceu e me fez perder alguns treinos. Porém, nesses dias eu senti uma falta imensa de estar no tatame. Falta do aprendizado, falta dos companheiros, falta dos suores correndo pelo rosto e falta até mesmo do cansaço e das dores causadas em cada rola. Inclusive, quando você está realmente sintonizado com o jiu-jitsu, até os hematomas no corpo proporcionam prazer e representam uma conquista. Enfim, 1 ano, 4 meses e 20 dias se passaram. Sei que ainda tenho muito que aprender, porém não sou mais o mesmo que era quando comecei. E eu posso dizer que, além de estar preparando o meu corpo para ter condições de agir no caso de uma necessidade de autodefesa, qualquer coisa, eu sou muito bom no jogo de perna, saio correndo e ninguém me pega. Falando sério, o jiu-jitsu me proporcionou uma recuperação da autoestima, me mostrando que eu posso escolher entre envelhecer com o corpo todo enferrujado e cheio de desânimo, ou chegar a uma idade elevada, cheio de vitalidade, servindo de exemplo aos mais jovens. Por isso tudo, eu posso dizer o quanto vale realmente essa vitória, muito mais que uma faixa. Uma conquista que representa a minha maior evolução, que é simplesmente continuar vivendo e ser exemplo para aqueles que acham que depois de uma certa idade só resta esperar o fim da vida. Fim da vida? O jiu-jitsu me ensina que enquanto a vida não há fim, e se a vida nos joga no chão, é exatamente o chão o melhor lugar para lutar e alcançar nossos objetivos. Finalizar aquele adversário que faz você se sentir inferior, entendeu? E aí, você ainda se sente incapaz? Como sempre diz o nosso mestre G, qual é a tua desculpa?